Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, o Marco Aurélio Pereira, que é professor de História e pastor, vai nos explicar quais são as expressões do cristianismo e também vai nos contar um pouquinho sobre as religiões do Oriente. Depois, vamos conversar com o secretário da Fazenda de Ponta Grossa, Cláudio Grokowski, sobre justiça fiscal. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre as expressões do cristianismo. Comigo no estúdio está o pastor evangélico e também professor de História, que, diga-se de passagem, deu durante muito tempo aula de História da Religião, disciplina optativa no curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Marco Aurélio Pereira. Professor, obrigado por mais uma vez vir até o Lente Aberta e dividir seus conhecimentos conosco. É sempre um prazer, né? Professor, o cristianismo, ele nasce como uma religião única, em torno do século I, aproximadamente. Mas aquela seita que na época tinha 11 praticantes, 11 apóstolos, acaba se tornando uma religião, ou uma religião com diferentes expressões, mas enfim, uma religião com bilhões de pessoas ao redor do mundo. E é óbvio que existem adaptações, não digo do cerne do cristianismo, mas de ritos em torno do cristianismo ao redor do mundo. Quais são as principais expressões do cristianismo que nós podemos notar na sociedade mundial? Não podemos nem falar da ocidental, porque o cristianismo é uma religião mundial. Olha, Ney, eu acho que para a gente compreender isso, a gente tem que entender que essas expressões ou essas formas de cristianismo, elas se diferem nem tanto litúrgica e ritualmente, mas principalmente por concepções teológicas. Há um núcleo, primeiro, do cristianismo, que se articula em torno da comunidade cristã, que tinha os 11 apóstolos, os 70 discípulos, e um grupo que foi crescendo exponencialmente. E já na virada, próximo à virada do milênio, há uma primeira cisão forte nesse grupo, que na prática gerou a Igreja Ortodoxa, que é uma igreja que tem mais expressão no que nós chamamos de Oriente, ou seja, a Grécia, a Rússia, países eslavos em geral, e a Igreja Católica, ou Igreja Romana, como nós conhecemos. Tá? Isso se dá logo depois da virada do milênio e foi motivado por uma controvérsia de natureza teológica. A cláusula que se discutia era a cláusula, em latim é filioque. Os ortodoxos acreditam que o Espírito Santo procede apenas de Deus Pai. E os católicos e o cristianismo ocidental, os protestantes também herdaram isso, acreditam na Trindade como um espaço, vamos usar um termo contemporâneo, paritário entre Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho, e o Deus Espírito Santo. Então há essa distinção que fez a separação, dentre outras, mas a teológica é essa questão. A outra questão é a controvérsia iconoclasta, porque os ortodoxos não usam imagens de escultura, eles usam ícones, que são pinturas. Você já deve ter visitado uma igreja ortodoxa, você deve ter notado que há pinturas de Cristo, de santos, e não imagens, como só ia acontecer nas igrejas católicas. Mais tarde, já bem mais recentemente, no começo do século XVI, ocorre a maior cisão no cristianismo, esse sim, no cristianismo ocidental, que é a Reforma Protestante, que também se dá por razões eclesiásticas, políticas, mas também razões teológicas. Tá? Aí, na Reforma Protestante, a principal razão
de cisão teológica é a questão de como se efetua a salvação do homem. Tá? O catolicismo romano tem a salvação fundada em 3 pilares: a fé, o pertencimento à igreja com a prática sacramental e as pias obras de caridade. É nesse tripé que um cristão constrói a sua salvação para o catolicismo romano. Para a maioria, ou para o tronco da reforma, e aí talvez seja interessante a gente fazer uma distinção mais tarde entre protestante e evangélico, para o tronco protestante, a salvação vem apenas pela fé. Tá? E então, grosso modo, há essas 3 grandes famílias do cristianismo, cada uma, menos a católica romana, que é monolítica, cada uma delas com diferentes expressões. Há divergências dentro do catolicismo romano, há expressões, há concepções doutrinárias e teológicas distintas, mas o catolicismo romano, dos troncos cristãos, foi o que conseguiu manter essas divergências todas dentro da própria igreja. O protestantismo optou por uma via diferente, houve uma multiplicação quase ad infinitum. Ninguém sabe quantas igrejas protestantes tem no Brasil, quanto mais no mundo hoje. Aqui no Brasil, o IBGE desistiu de contar. Havia um cálculo, logo após a virada do século, um pouco defasado já, que dizia que se abriam e fechavam na cidade de São Paulo 100 igrejas evangélicas por semana. E as igrejas ortodoxas sempre tiveram uma ligação muito forte com o aparelho de Estado, eram igrejas nacionais. Então a gente pode falar da igreja ortodoxa grega, da igreja ortodoxa armênia, da igreja ortodoxa russa, sabe? Essas tiveram, mas a doutrina é muito similar entre todas. Professor, eu noto que tem algumas diferenças de concepção de práticas cotidianas, mas essas distinções ferem o princípio básico do cristianismo, que seria a caridade e o amor ao próximo? Olha, em tese não. Em tese, o fundamento do cristianismo está numa frase muito feliz do apóstolo Paulo, que diz: nós amamos porque ele nos amou, ele, Cristo, nos amou primeiro. Todas as igrejas cristãs são religiões, em tese, fundadas no amor. O grande problema é que elas não vivem no paraíso, elas vivem numa sociedade concreta, com as contradições concretas, e ao longo do tempo, os governantes foram muito hábeis em perceber o potencial de cooptação das religiões pelo aparelho de Estado, e assim, lamentavelmente, em nome de Deus, em nome do Cristo que morre por amor, os cristãos estiveram envolvidos ao longo da história em inúmeros atos de violência, não só institucionais como guerra, mas atos de violência cotidiana. Eu vou dar um exemplo fora do Brasil para a gente compreender isso. Logo após a guerra da secessão nos Estados Unidos, quando o Sul perde a guerra, criou-se uma fraternidade. Fraternidade é um termo até fora de contexto, mas criou-se um grupo chamado a Ku Klux Klan, que você conhece bem, e no início a Ku Klux Klan se reunia nas igrejas protestantes, batistas, metodistas, presbiterianas, no sul dos Estados Unidos, e as principais lideranças eram pastores, porque havia uma convicção equivocada, a meu ver, de que Deus havia instituído a separação racial e que era a tal da maldição de Cã, que é uma péssima exegese do Antigo Testamento. Isso nega. Você sabe que a prática da Cã foi extremamente violenta, matava, torturava negros e etc. Isso nega os fundamentos da fé cristã. Há um risco muito grande
quando se confunde fé e moral. Porque daí o princípio de fé, às vezes, é sacrificado em prol do princípio moral. Quando um governante percebe isso, como, por exemplo, o Trump percebeu nos Estados Unidos, e ele construiu uma campanha toda moralista e acabou cooptando um setor que tradicionalmente não vota nos Estados Unidos, o pessoal do Bible Belt, do meio oeste americano, que votaram em massa e acabaram, nos Estados Unidos voto é facultativo, né? E acabaram elegendo o Trump num discurso moral que encontrou eco num determinado segmento religioso que vê a expressão da fé na moral. Eu, pessoalmente, vejo a expressão da fé na ética. E ética e moral são coisas distintas. Explicando rapidamente para o público, professor, a diferença entre ética e moral. Ética são princípios básicos, eternos e insubstituíveis. Tá? Respeito à vida. Esse é um princípio ético. Tá? Moral são relações dinâmicas que ocorrem no campo social, onde as pessoas desenvolvem ao longo do tempo, e isso é mutável, a moral é mutável, a ética é permanente, acerca de padrões de comportamento. Por exemplo, na década de 60, era imoral uma mulher usar calças compridas. Era imoral. Ela era proibida de entrar em lugares, nas igrejas, inclusive, era proibido, algumas até hoje proíbem mulheres de entrar de calças compridas na igreja. Até a década de 60, uma mulher que fosse de biquíni à praia era presa por atentado ao pudor, que é o crime que tipifica os crimes morais. Isso mudou, porque a moral é dinâmica, a ética é permanente. O respeito à vida é um fundamento que não pode ser mexido. Em relação às expressões do cristianismo nos dias de hoje, existe alguma outra que fuja desses três grandes grupos? A Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica e, obviamente, as igrejas protestantes. O senhor falou, inclusive, que existe uma diferença entre protestantes e evangélicos. Qual seria essa diferença? No campo do protestantismo, num primeiro momento, no momento da reforma, a reforma já nasceu com o protestantismo rachado. Haviam vários grupos que estavam em tensão religiosa com a Igreja Romana. O grupo de Lutero, que se formou em torno de Lutero, mas havia outros grupos, que os mais conhecidos eram os anabatistas. Lembrando, anabatistas não são necessariamente os batistas de hoje. Tá? Até porque os anabatistas batizavam por aspersão e não por imersão, como os batistas de hoje. E os anabatistas eram grupos que negavam o mundo. Eles viviam em comunidades mais fechadas. Nos Estados Unidos há remanescentes anabatistas, Quakers, os Hamish, tão famosos nos Estados Unidos. Com o passar do tempo, o cristianismo protestante foi se fracionando, tá? E, apesar desse fracionamento, talvez a grande cisão no campo protestante se dê bem no começo do século XX, com o surgimento do movimento pentecostal, que aí criou as igrejas, aspas, tradicionais e as igrejas, aspas, avivadas. A discussão toda se dá sobre o papel do Espírito Santo na vida do cristão e no processo de culto. Os pentecostais defendem a tese da permanência dos carismas, ou seja, os dons espetaculares do Espírito Santo, dom de línguas, dom de cura, dom de profecia. E os tradicionais acreditam que esses dons foram dons dados à igreja, a Cristo e à igreja primitiva, com o intuito do fortalecimento da igreja, e que eles cessaram. Tá? Então, basicamente, o século XX começa com essa cisão,
entre cessacionistas e contemporistas, ou seja, os que acreditavam que os dons carismáticos cessaram e os dons e outros que acreditavam que os dons carismáticos continuam. Esses são genericamente chamados de pentecostais. Só que não há uma unidade no movimento, há milhares de igrejas pentecostais. Na década de 70, aí há uma ruptura dentro do próprio movimento pentecostal, digna de nota, que gerou o que nós chamamos de movimento neopentecostal, que hoje é responsável pelas maiores igrejas evangélicas aqui no Brasil. Tá? Aí se pergunta a diferença entre evangélico e protestante. Normalmente se chama protestante quem vê as suas origens da Reforma e segue a doutrina que foi fruto da Reforma protestante. Tá? E evangélico é o termo genérico que abarca essas novas correntes, como o pentecostalismo e o neopentecostalismo. O neopentecostalismo se expressa em igrejas como a Universal. Aliás, ele tem nomes sempre de grande amplitude. A Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, a Igreja Internacional. Percebe? Eles são sempre nomes assim e eles têm uma visão muito mais voltada para aquilo que um colega meu, o Wander, definiu muito bem como um protestantismo de mercado, que essas igrejas, na sua maioria, introjeta a lógica de mercado, oferecendo produto, aspas aí, religiosos e espirituais, sempre a troco de remuneração, e trabalhando na perspectiva de ver o fiel não como um membro da igreja. Algumas dessas maiores, dessas igrejas, nem tem rol de membros, não tem membresia, ela tem clientes, e ofertam produtos espirituais que veem demanda nisso. Algumas se especializam, algumas são especializadas em curas, outras em exorcismos, e outras oferecem produtos diversificados, que tem daí questão sentimental, amorosa, dinheiro, possessão, todos dentro da mesma igreja. Isso é complicado. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre as religiões do Oriente. Comigo no estúdio está o professor Marco Aurélio Pereira, professor de História, aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, deu durante muitos anos a disciplina de História da Religião, uma disciplina optativa, razoavelmente importante, levando em consideração a influência que a religião tem no cotidiano das pessoas, e também pastor. Eu usei até a nomenclatura evangélica, eu não sabia que tinham tantos desdobramentos dentro das expressões do cristianismo, mas fazendo uma pequena correção, pastor presbiteriano. Pois bem, eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre as religiões do Oriente. Nós ouvimos falar do budismo e do confucionismo, por exemplo, até do taoísmo, mas nós não sabemos, como ocidentais, o que elas significam. O senhor poderia nos ajudar? Sim, é muito simples. Se a gente pensar o Extremo Oriente, principalmente, os troncos religiosos, que são plurais, se dividem basicamente em dois tipos de religião. As duas se caracterizam pela imanência. A imanência é a presença do divino no homem e na natureza. Talvez isoladamente a maior delas seja o hinduísmo. O hinduísmo parte do princípio da sacralidade do cosmos. Para o hindu, tudo é absolutamente sagrado. São incontáveis, praticamente, o número de deuses no hinduísmo. E eu me atreveria a dizer que esse número é incontável porque tudo que o homem consegue perceber e se relacionar para o hindu é sagrado. É claro que há um panteão maior
Shiva, Vishnu, aqueles deuses Ganesha, aqueles deuses maiores, mas tudo é sagrado, grosso modo, para o hinduísmo. Então, o hinduísmo trabalha na perspectiva de que você tem que cultuar a natureza, porque toda a natureza é sagrada. Essa é uma vertente, eu estou sendo bem resumido nela, é óbvio. Claro. A outra vertente, ela começa com os pensadores ancestrais da China. O Confúcio talvez tenha sido o primeiro dele, depois Lao Tse e outros, que eles defendem uma religião onde a sacralidade está na ética e na conduta. Então é uma religião onde as formas de vida, os 5 caminhos do Tao, por exemplo, elas definem o processo religioso, e a religião já não passa a ser o culto à divindade, mas sim o processo de aprimoramento, de desenvolvimento pessoal. Sob influência dessas duas matrizes, surge o terceiro grande tronco religioso do Oriente, que é o budismo, que surge originariamente na Índia, surge como uma derivação do hinduísmo, mas que coloca essa questão da sacralização na busca da perfeição do homem. E como é que se buscaria a perfeição do homem? Através do conhecimento de si próprio e do desenvolvimento, aspas, espiritual do homem, até chegar ao momento de perfeição, ao nirvana, que não é só banda de rock, é também um estado de espírito. O budismo acaba se disseminando e há um processo de sincretismo gigantesco no Extremo Oriente, onde as pessoas acabam interpenetrando. É claro que há cultos específicos, as pessoas acabam dialogando com essas 3 grandes vertentes. Uma pequena ressalva para concluir: talvez o que escape disso seja uma sobrevivência ainda animista, que é uma forma mais primitiva de religião, que adora as forças da natureza, que está no shintoísmo, que é uma religião aí japonesa. Na modernidade, após a Segunda Guerra, principalmente, a imposição, a ocupação norte-americana no Japão, gerou uma série de igrejas que fazem, Japão, Coreia, fazem sincretismo entre as formas contemporâneas cristãs e as tradições milenares de religião do Oriente. Então, grosso modo, nós temos as religiões que sacralizam o cosmos, a religião que sacraliza a conduta e a moral, e essas religiões respondem, grosso modo, por todo o espectro religioso do Extremo Oriente. Em relação ao budismo, uma curiosidade apenas. Os budistas acreditam que o fundador da religião, até onde eu saiba, seria o fundador, que é o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda original, ele reencarna constantemente nos Dalai Lamas? Sim, isso é da cultura hindu. O hinduísmo crê na reencarnação. O budismo apenas criou uma doutrina de reencarnação mais sofisticada e que mais tarde vai influenciar, inclusive, de forma muito pesada, o próprio Allan Kardec, que é conhecido como o fundador do Espiritismo, que é uma forma de expressão religiosa que deve muito a essa visão, a essas visões do Oriente. Há essa crença de que os Budas reencarnam. Uhum. Professor, rapidamente só, e o islamismo é uma religião gigante, mas podemos considerar o islamismo e antes dele, bem antes dele, o judaísmo, expressões do Oriente Médio que se espalharam pelo mundo? Sim. O Oriente Médio, ao contrário do Extremo Oriente, ele é marcado por religiões monoteístas e não na imanência, mas sim religiões transcendentes, onde Deus não está na natureza, mas ele é o criador do cosmos. As 3 grandes religiões monoteístas são todas do Oriente Médio, que são o judaísmo, na ordem cronológica, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e mesmo na Mesopotâmia,
o zoroastrismo e o mazdeísmo são todas religiões que são de cunho monoteístas. Professor, eu só gostaria de falar rapidamente sobre esse assunto, então eu agradeço a sua presença hoje aqui, mas eu vou convidá-lo numa outra ocasião para a gente desmembrar um pouquinho melhor essas religiões do Oriente e tentar praticar o que eu chamo de alteridade, para que a gente possa ter as condições, as ferramentas, para que possamos nos colocar no lugar deles. Isso demandaria um tempo um pouco maior. Obrigado, professor. Ora, é um prazer estar aqui, né? Vamos então para um breve intervalo e voltamos em instantes.